Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo o Dr. Otávio, estamos falando sobre qualidade de vida, emagrecimento, vida saudável. Quero agradecer a você que nos acompanha, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, também o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Dr. Otávio, vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas funções. A gente batendo um papo fora do ar, né, no último encontro que a gente teve, você falava da importância do intestino, seria o segundo cérebro. O que significa isso? Sim, intestino realmente, né, e essa questão da fama do segundo cérebro do corpo não é à toa, porque assim, né, é uma o que acontece? Tem um sistema nervoso entérico, né, do intestino, e ele mexe a serotonina, que é do hormônio muito utilizado no tratamento que a gente faz de doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, é a serotonina, né? Então é para agir nela. E no intestino, principalmente, ele é a parte do sistema nervoso entérico onde solta a maior quantidade de serotonina para o sistema nervoso central. Então, isso é um ponto super importante, porque questões depressivas, ansiedade, eu acho que tem que ter aquele olho centrado também para essa questão do intestino, né? Você está cuidando de uma pessoa ali, como está seu intestino, né? Porque o intestino, as pessoas, principalmente as mulheres, acham que ficar constipado, por exemplo, ir um dia no banheiro, no outro não é normal, ou então soltar demais. O normal é a gente ir no banheiro todos os dias, né? Não soltar demais, não ficar, né, as fezes endurecidas demais, ter aquela questão que a gente chama de fezes saudáveis, né? E assim, aí a gente vê, principalmente na minha prática, né, que a gente olha essa questão de saúde, qualidade de vida, eu abordo muito o intestino com o paciente, né? Porque é uma das queixas também que mais chegam, que o intestino, a absorção de vitaminas, principalmente é nele, a questão dessa cognição, ansiedade, depressão que eu falei é nele. Então ele participa de tudo. Então se você tiver o sistema digestório como um todo, principalmente o intestino, com alguma dificuldade, né? Muitas vezes a gente chama de disbiose, né? Que acontece isso chega a causar várias consequências, então dores crônicas, né? Já viu a questão da fibromialgia, depressão, ansiedade, distúrbios nutricionais como de vitaminas, né? Por exemplo, tem estudos recentes mostrando da vitamina B12, é uma vitamina muito importante, tem regeneração de neurônios, então ajuda na prevenção de demência, de Alzheimer, relaxamento muscular, então quando a gente está envelhecendo é mais importante ainda, né, ter essa questão de ter a musculatura bem preservada. Então, quando a pessoa tem essa disbiose, né, esse desequilíbrio intestinal, ele faz até a absorção diminuir. E a B12 foi uma vitamina que eles viram que quando não trata essa disbiose, você pode ingerir uma das maiores fontes de B12 é a proteína, né? A carne, leite e derivados. Então, assim, quando ela pode fazer uma ingestão alta disso e tá com a vitamina B12 baixa, que na prática mesmo eu vejo bastante. Aí tem a questão dos injetáveis, tanto venoso, tanto intramuscular, que a gente até utiliza, mas o principal, quando eu vejo a queixa, vamos focar no intestino. Melhorando o intestino, a gente melhora os sintomas como um todo. E tanto que na obesidade, por exemplo, é uma das principais barreiras que a gente vê quando o intestino está desequilibrado, né? Então, assim, eu sempre falo, tenta preocupar muito com o seu intestino, questão, né, a ingestão hídrica, ter uma ingesta boa de água, ter uma alimentação boa para o seu intestino conseguir funcionar legal, ir todo dia, porque se tiver alguma bagunça aí, você tem que ter um acompanhamento, procurar um profissional para melhorar, porque o intestino, às vezes, o pessoal pensa muito na consequência, na patologia já estabelecida, né? E não pensa na causa daquilo. Aí você não pensa na causa, aí fica deixando de lado o intestino, né? Eu tenho observado, tenho conversado com muitos médicos aqui no Painel Livre, principalmente nesse período de pandemia, a gente conversou bastante. E eu conversando agora com você, estou vendo que há um cuidado muito grande na prevenção, né? Acho que a gente tem modelos orientais e ocidentais diferentes de ensino da medicina. Os orientais muito mais na prevenção, aqui mais em cuidar da doença. É um caminho que a gente está seguindo aqui? Acho que é uma tendência? Não, exatamente o que você falou. Eu acho que está no caminho, porque até nas faculdades hoje em dia, né,
já está com, a gente chama de estudo, uma atenção psicossocial, é ver o paciente como um todo. Não é igual antigamente que ensinavam nas faculdades da pessoa ir no médico, tá com uma doença, você esquece de tudo em volta dele. Claro que vai ter questões aí, a gente sabe a realidade, questão do SUS, de tempo de consulta, que às vezes não tem como abordar muito isso, mas o ideal é a gente ver a pessoa como um todo. Eu acho que está caminhando para atingir isso, porque a prevenção é a base de tudo. Quanto mais prevenção, mais você vai evitar medicações a longo prazo, patologias aí que vai deixar sua vida idosa ruim, né? Você ficar dependente das outras pessoas. Então, esse caminho, eu acho que ainda está um caminho mais lento, né? Não são todas as pessoas que ainda fazem isso, mas está caminhando, né? Mas a própria população também tem uma restrição a isso, né? Acho que se você der um tratamento alternativo, ela quer um remédio, né? Senão ela decepciona com o atendimento. Não, exatamente. As pessoas querem coisas milagrosas, né? Tanto isso aí do emagrecimento, tanto em várias coisas que a gente não olha a causa para poder prevenir, igual eu falei sobre o intestino. A pessoa quer vou tomar um remédio, né? A pessoa, quer um antibiótico, quando é infecções bacterianas, o antibiótico resolve rápido. A pessoa quer um antibiótico, né? A pessoa tem isso, quer um remédio para tomar e vai resolver tudo, mas não é assim. Então é mais chato, porque vai depender não só do médico passar a medicação, mas do paciente, ele que vai fazer a maior parte, né? Tanto assim, levando para o meu lado, eu sempre falo, a gente está ali, é como se estivesse no barco ali com o paciente e eu dou toda a direção para ele. Mas se ele não chegar e pilotar ali e fazer a parte dele, não vai ficar parado e deixando a correnteza levar, né? Então, assim, quando as pessoas precisam sair a mudança dela, é algo mais difícil, né? Então, a gente tem que tentar pensar mais assim, a mudança às vezes tem que vir da gente, não tem milagre, seja em qualquer coisa aí, a gente não tem vou tomar um remédio, vou emagrecer, vou tomar algo e vou tratar, prevenir de tudo, porque remédio já está nas consequências e não na prevenção, né? Qual o erro mais comum? Que eu vejo que o corpo do ser humano, ele vai sempre se adaptando, né, ao seu estilo de vida. Quando que a pessoa costuma notar que a vida dela não está boa? Isso é o que mais acontece, que as pessoas, né, graças a Deus isso está mudando bastante, é o caminho que a gente está vendo aí de pensar a prevenção, mas é quando já tem algum problema que ela procura, ela não vai assim, por exemplo, eu estou engordando, eu vou procurar um médico, mas aí quando chegar e teve uma diabetes, uma pressão alta, tô cheio de dor, aí vou procurar um médico. Esse é o maior problema, né? Não tem esse costume da medicina preventiva, é da medicina imediata. Vamos tratar agora e pronto. Então, assim, isso que é o problema, que às vezes quando já tem aquilo ali estabelecido, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil, por isso que é muito importante, quanto mais idosa a pessoa você pegar, é mais difícil mudar. Pensa, a pessoa está ali a vida inteira fazendo um jeito, aí ela vai ter uma mudança agora, né? Isso é muito mais difícil, tem que ser muito mais conversado, você tem que realmente fazer o paciente entender o que ele tem, o que isso pode gerar, o custo-benefício para ele ter essa mudança de dentro dele, porque se não vir a mudança da pessoa, o médico não vai conseguir fazer milagre, entendeu? Mas fazendo um trabalho, né, para melhorar a qualidade de vida, para a pessoa conseguir realmente emagrecer com saúde, em quanto tempo ela começa a ver resultado? Assim, é muito relativo até, né, por exemplo, é muito relativo porque o nível de obesidade que ela está, uma pessoa quanto mais magra em questão de pouca gordura, né, na composição corporal, mais difícil vai ser, porque para ela perder a gordura ali é mais delicado. Uma pessoa mais gordinha fica mais fácil a perder. Mas assim, ignorando isso, se a pessoa seguir, né, vai individualizar, a gente vai tratar os pilares aí que eu falei, de equilibrar o corpo, o organismo, metabolicamente, nutricionalmente, para ter um ambiente favorável ao emagrecimento, a pessoa vai ter um resultado expressivo, por exemplo, em um mês, ele vê um resultado e gerar, que tem também, né, essa questão de motivação.
O paciente não quer chegar para você, tá 15 dias, tá 30 dias tratando, ele ir no seu consultório e não ver resultado nenhum. Isso desmotiva, né? Qualquer um. Você vai chegar e falar, não, estou fazendo sacrifício, estou mudando totalmente, criando essa mudança dentro de mim, não estou tendo resultado. Então, o resultado ele vai ter. Tanto que a gente consegue ver quando realmente eu faço aqueles acompanhamentos mais prolongados de 2 meses com o paciente, por exemplo. A gente vê quando o paciente dá aquele deslize, aí a gente pega ele ali, ele fala, porque é algo que não tem segredo, sabe? Se a gente individualizar, tratar a saúde depois ir no emagrecimento, vai ter resultado, se ele fazer a parte dele. Tá fazendo atividade física, acelera a perda de calorias e assim, né, a questão da gordura. Então, o resultado, se ele não tem como a gente falar uma quantidade de quilo, vou perder 5 quilos, mas em porcentagem a pessoa tem uma perda já expressiva no primeiro mês, até cria essa motivação dela querer continuar, porque muitas das vezes a gente vê que desmotiva as pessoas, né? Às vezes passa ali de 2 meses, aí ela não tem mais resultado, aí ela quer chuta o balde, tem aquele que a gente chama de efeito sanfona, de voltar ao peso novamente, né? Você está atendendo em Diamantina todo mês, você é diamantinense, né? Sim, não, nasci aqui, né? Estou desde 2012 em Belo Horizonte, mas eu sempre venho aqui, meus pais são daqui, sou natural daqui. Mas aí eu comecei no mês passado, né, a atender aqui, e estou vindo uma vez ao mês, estou atendendo aqui 2, 3 dias na semana, eu pego na quinta, sexta ou sábado, esses 3 dias, na clínica Monte Sinai. Então sempre, né, quem tiver interesse de quiser já estar agendando, já deixa a questão do pré-agendamento, por conta, né, de saber os retornos e os novos pacientes, para a gente conseguir encaixar todos, né, e conseguir atender todo mundo. Otávio, que prazer, né, recebê-lo aqui, né? Parabéns aí. Obrigado, prazer é meu. Pela escolha, né, de fazer nessa área e nesse caminho que eu admiro muito, né, a pessoa cuidar dessa filosofia mais oriental, eu acho muito bacana. Muito obrigado por atender o nosso convite, sucesso para você. Não, muito obrigado também, viu? É assim, a gente vê que essa questão da qualidade de vida é algo que é muito gratificante para a gente, sabe? Porque quando você vê esses pacientes com muita queixa, com muitos sintomas que atrapalham a qualidade de vida, e às vezes, né, a gente faz aquela mudança, não faz nada mirabolante, coisas básicas, em 15 dias o paciente dá um retorno assim, surpreendente do tanto que ele melhorou. Isso eu acho que é a coisa que não tem preço, que é o mais gratificante para o retorno que a gente tem no nosso trabalho, né? Então é algo que eu faço com muito prazer. Dr. Otávio Santiago aqui no nosso programa, falando sobre emagrecimento, qualidade de vida. Quero agradecer a você. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.